Olá, nós estamos iniciando agora o programa Em Discussão, hoje com um tema muito importante e vai chamar a sua atenção, que é a aposentadoria. Quais os requisitos, o que fazer para obter, depois de tantos anos de trabalho, a idade. As respostas nós vamos encontrar e vamos ter com um advogado especialista no assunto. Nós estamos falando de Rubens, doutor Rubens Iago Moraes, que seja bem-vindo aqui ao programa Em Discussão. Obrigado, Eri. Agradeço a recepção, agradeço o interesse pelo tema da TV Assembleia e estou à disposição. Depois da reforma da Previdência, se criaram alguns meios, algumas vias para a aposentadoria. Eu queria que você falasse, pelo menos três, me parece. Isso, na verdade, o que se chama é que a emenda constitucional que reformou o sistema de previdência social, ela trouxe as regras de transição. Então, antes, por exemplo, a mulher ela se aposentava com 60 anos e agora ela precisa de 62 anos. Então, aumentou o tempo de contribuição, aliás, aumentou a idade para a aposentadoria da mulher. Isso foi objetivo. Mas, para as mulheres que estavam perto de chegar na idade de 60, os prejuízos foram menores. Então, foram criadas regras de transição. Então, por exemplo, as mulheres que na época da reforma, em 2019, tinham 59 anos, elas passaram a se aposentar, por exemplo, com 60 anos e meio, vamos dizer assim. E aí as mulheres que tinham 58 chegaram à aposentadoria com 61. Então, o que são as regras de transição? Foram as normas que indicaram como iria se aplicar até chegar naquele objetivo final, que era 62 anos. Esse é um exemplo. Então, dessa forma, a emenda constitucional, o Congresso, ele estipulou as regras de transição. Primeiro, estipulou as regras finais. Por exemplo, a mulher agora vai se aposentar com 62 anos, mas não é imediatamente. Vai ter uma transição para se aplicar essa norma. Então, a reforma ela trouxe essas exigências mais rígidas para a aposentadoria, então ficou um pouco mais difícil se aposentar, mas não foi imediatamente. Então, esse é um exemplo, por exemplo, da idade da mulher. Outro exemplo é que antes existia a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Então, bastava chegar aos 30 anos de contribuição que o homem, por exemplo, que a mulher, por exemplo, poderia se aposentar. O homem era 35 anos. De contribuição. De contribuição. Não precisava questão de idade. Não precisava ter requisito mínimo de idade. Hoje, não mais. Então, hoje a contribuição e a idade são requisitos cumulativos. Então, é preciso chegar, no mínimo, aos 65 anos de idade para se aposentar, mesmo que você tenha muito tempo de contribuição. Então, por exemplo, é exigido 65 anos de idade no mínimo e 15 anos de contribuição no mínimo. Se você tem mais de 15 anos, isso não vai fazer diferença no seu direito à aposentadoria. Antes não. Antes, por exemplo, se você começou a contribuir com 18 anos, acumulando 35 anos de contribuição, o homem poderia se aposentar. Se aposentava antes de 65. Hoje não mais. Então hoje é requisito mínimo a idade de 65 anos para o homem. Doutor Rubens, você tem recebido muitos clientes com relação a esse tema. Quais são as maiores dúvidas, as que mais chegam até você? É preciso que se diga, meu caro Eri, que nós estamos falando sobre o regime geral de previdência. Então, dentro do regime geral de previdência, é o regime instituído pela Constituição Federal, que é administrado pelo INSS, que é a autarquia federal. Então, nós temos esse campo de atuação do regime geral de previdência e nele estão os servidores, os trabalhadores urbanos e rurais. Então, são aquelas pessoas que têm carteira assinada e são os trabalhadores, os segurados especiais, os agricultores e pescadores. Então, é nesse campo do regime geral de previdência que a atuação do meu escritório, Moraes e Travassos Advogados, atua no regime geral de previdência. E a gente tem muito orgulho do trabalho que faz, porque eu digo que trabalhar com aposentadoria é trabalhar com o direito ao descanso.
Então, a aposentadoria ela é um direito que se diz, a aposentadoria é um pouco genérico, mas é dela que se garante a alimentação, a moradia, o transporte, na velhice, quando a gente mais precisa, a saúde. Então, às vezes, o sustento de uma família toda, ela depende de uma aposentadoria, quando é uma aposentadoria de um público que tem uma renda mínima de salário mínimo. Não é diferente com um público que tem uma renda maior. Então, quando a pessoa se aposenta com um teto hoje, que são mais de 7 salários mínimos, quase 7 salários, a pessoa também tem a importância do descanso, de viajar, de ir para a fazenda, de ir para a praia. Então, as dúvidas, as maiores dúvidas são, hoje, como eu posso me aposentar? Como eu posso ter esse direito merecido ao descanso? Trabalhei toda a minha vida, contribuí e quero esse direito merecido ao descanso. Então tem as dúvidas. Primeiro, os requisitos. Se eu posso me aposentar com menos de 65, se eu posso aumentar o tempo de contribuição. Às vezes as pessoas não se programam, é muito importante ter um planejamento previdenciário, porque a pessoa chega na idade e não tem o tempo mínimo de contribuição, os 15 anos, aí quer contribuir retroativo, e aí eu posso não contribuir, mas tenho uma poupança, eu posso contribuir retroativo para garantir a minha aposentadoria agora? Infelizmente não é possível, porque existe o que se chama de carência, que são 180 contribuições contínuas. Você não pode pegar 15 anos de contribuição e depositar na conta do INSS e depois pedir aposentadoria. Não vai dar certo. Uma coisa muito interessante hoje que está em voga, em moda, e que é muito importante, que é a questão do planejamento previdenciário. Isso. Eu queria que você falasse sobre o que seria o planejamento previdenciário. Isso. Veja só, está no campo dessas outras dúvidas. Muitas pessoas também têm a preocupação sobre o valor da aposentadoria. Então, digamos que às vezes a pessoa tem 2 vínculos trabalhistas, contribuiu por um regime de carteira assinada, outro por um regime próprio, é um empregado público, tem algum outro vínculo. E aí a pessoa quer saber como garantir essa renda que ele tem acumulada lá na aposentadoria. Ele não quer só se aposentar por exemplo, só por um vínculo, ele quer garantir os dois. Da mesma forma, é quando a pessoa tem uma renda e consegue ter uma organização, se planejar para lá na frente se ter uma renda até maior do que a que tem. Então ele faz uma aposentadoria privada. Então é necessário realmente contar com um profissional especialista para que você consiga se planejar e ter esse merecido descanso, essa merecida aposentadoria. E não existe tempo para esse planejamento. Quanto mais cedo, Quanto mais cedo, melhor, sem dúvida. Porque, como está em pauta no STF, agora se chama, também ficou muito em debate, e a mídia publicou, a revisão da vida toda. Então, a sua aposentadoria vai ter o reflexo da média de toda a sua contribuição. Antes era só a partir de 94. Então, algumas pessoas vão poder fazer a revisão das contribuições e aumentar o valor da sua aposentadoria. Para que você não fique preocupado com isso, para que você não fique preocupado se quer revisar, se quer aumentar, é preciso ter esse planejamento previdenciário. Há uma coisa interessante que eu queria que o senhor orientasse com relação à prova de que você contribuiu. Você precisa guardar, né, o contra-cheque, ou existe uma prova lá no banco de dados da Previdência? Como é essa questão? Veja só, Eri, da seguinte forma. O mais importante, o trabalhador ele não pode ser prejudicado pela omissão do seu empregador. Então, por exemplo, se eu trabalho em uma empresa e essa empresa recolhe recolhe a contribuição previdenciária, faz o desconto, mas não faz o recolhimento para a União, o trabalhador não vai ser prejudicado. Então, por isso que é importante que todos guardem os comprovantes dos vínculos de trabalho. Por quê? Porque vai ser a carteira de trabalho, o contrato de trabalho, que vai comprovar o seu tempo de contribuição. Então, quando você, por exemplo, quiser se aposentar, você vai pedir aqui na Assembleia uma certidão de tempo de contribuição. E a Assembleia vai lhe dar essa certidão. Você vai levar na PBPrev, por exemplo, para se aposentar. Certo? Então, se
por algum motivo não constar todo o tempo do seu vínculo, você não pode ser prejudicado. Você vai pegar o seu contrato de trabalho, a sua nomeação e vai comprovar o tempo de contribuição que você tem. E aí é um problema do empregador. Por exemplo, existe o crime de sonegação de recolhimento previdenciário. Então, as empresas que descontam dos trabalhadores e não recolhem para o órgão previdenciário, o respectivo órgão previdenciário, cometem crime de sonegação de verba previdenciária. É um crime contra o Estado, contra a União. E o trabalhador ele não é prejudicado. Outra informação muito importante é sobre os trabalhadores que têm a atividade insalubre ou de risco de vida. Então, quem recebe periculosidade ou insalubridade tem que pedir o PPP na empresa. O PPP é o perfil, é o extrato que diz todos os agentes que você é exposto. Então, se você é exposto ao calor, se você é exposto ao frio, se você é exposto ao risco, não sei se você viu agora um trabalhador que estava fazendo a limpeza de um prédio, simplesmente o andaime que ele estava cedeu e ele ficou suspenso por 40 minutos só por aquela cordinha, esperando chegar o resgate. E ele ficou lá, 40 minutos suspenso pela corda. Então ele precisa de pedir na empresa o PPP para que traga o extrato dos agentes que ele é exposto. Então esses documentos, é muito mais difícil que o trabalhador providencie isso depois que sai da empresa e que passa um longo tempo. Então, por quê? Porque uma coisa é você ter a sua documentação, outra coisa é você depender de um processo judicial, de uma disputa judicial que tem todos os riscos. Então, é melhor você se garantir com toda a sua documentação já desde quando você está durante o vínculo do seu emprego, da sua contribuição. Ok, nós vamos agora ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre a aposentadoria. Você não sai daí, a gente volta em instantes.